Em Dandy Sword tem vários segredos sobre a história que a Quiver não confirmou, e não mostrou para a gente ainda. Então, sendo assim, a gente cria várias teorias para tentar descobrir sobre o que aconteceu com aquele centro educacional, desde o início dele, até o fechamento dele em 2002. Então eu criei várias teorias sobre a história do centro e também sobre os Toons. Vocês também comentam várias teorias em cada vídeo. Sendo assim, eu fiz um vídeo especial contando as teorias de vocês e depois dando a minha opinião sobre aquela teoria. Nesse especial irá ser igual ao primeiro. Então eu irei pegar as teorias do post da comunidade, também do primeiro vídeo de teoria, depois dar a minha opinião sobre elas. Bom, é isso. Vamos para o vídeo. Vamos começar com a teoria do Tails Tigre em Fox. Eu estou achando que o Flight pode ter alguma doença nas asas. Quando ele está parado, ele tenta voar, mas ele não consegue. Na versão Twister ele consegue. Bom, eu acho que ele só não gosta de voar mesmo, já que na habilidade dele ele usa as asas para criar aquele tornado. Mas pode fazer sentido ele ter algum problema nas asas, já que mesmo ele voando na versão Twister ele é mais lento do que a Flutter. Então, sendo assim, essa teoria pode ter um pouco de sentido. Vamos agora para a teoria do Apollo Gamer. Minha teoria é que não tem só um Dandy, é que tem vários dele, porque ele pode aparecer nos andares na forma Twister na loja do lobby em andares pares. O Dandy que fica na loja pede socorro porque ele está sendo obrigado a ficar naquela sala para sempre. E o Dandy que vende os itens na partida também está sendo obrigado a conseguir fitas para o verdadeiro Dandy que fica assistindo. Ele fica bravo com o player porque ele sabe que a gente tem fitas e não quer virar Twisted. O Dandy que aparece depois é outro clone que também sabe o que acontece quando não consegue as fitas. Bom, essa teoria não tem muito sentido, já que quando o Dandy se torna Twisted e depois volta, ele fica tentando disfarçar como se nada tivesse acontecido. O Dandy pede nossa ajuda provavelmente por ele estar sendo controlado por Iquan, mas obrigado pela sua teoria. Vamos agora para a teoria da Julia de Matos Batista. A minha teoria é que se realmente houve os ataques dos Twisteds e no andar da loja dá pra ouvir alguns gritos de crianças e a palavra mommy. E no da Shelly dizem que dá pra ouvir uma mulher cantarolando. Na hora que eu vi isso, os Twisteds, eu acho que as pessoas sobrecarregaram um elevador ou que vemos no jogo como quebrado. Acho que o elevador deve ter caído ou travado entre os andares, mas é mais provável dele ter caído, já que seria muitas pessoas dentro do elevador. Mas se realmente pessoas foram de FO, o que aconteceu com os restos das pessoas? Será que a polícia entrou lá mesmo? Bom, essa teoria faz sentido, já que pode ser provável de que teve vítimas nesse incidente. Provavelmente a clone seja uma das vítimas, mas isso é apenas uma teoria. O resto das vítimas devem ter ficado ou no elevador, ou foram retirados do centro. Bom, mas por enquanto é isso. Vamos agora para a teoria do Cosminho. O Dandy parece ser bipolar, pois quando vira Twisted volta na outra em outra partida como se nada tivesse acontecido, mas se ele não virasse o Twisted, se aquele da loja for uma cópia, mas não faz tanto sentido pois fica com raiva, mas se ele ficasse escondido na loja ele só solta o Dandy Twisted. Mesmo se fizesse uma pesquisa com o Dandy não seria tão obcecado pelas fitas, não é, mas também não faz tanto sentido. Mas é aquele Dandy parecendo endemoniado. O que aconteceu com ele? Então ele deve ser um Twisted, não é? Bom, aquela teoria sobre o Dandy ser bipolar pode fazer sentido sim, pelo fato dele mudar de personalidade, mas pode ser pelo fato dele ser controlado pelo Iquan. Sobre o Dandy das duas lojas, eles são os mesmos. Bom, mas por enquanto é isso. Vamos agora para a teoria do Gamer Blocks. Você já se perguntou se o trem levava só os Toons ou as pessoas também? Eu tenho a resposta. Talvez dele lá depois que Gardenville fechou. Ela fez um Tron condutor que talvez chegue no jogo, mas ele não entrava no Gardenville porque ele tem medo do Dandy, só que ele não interage com os Toons. Vou colocar outra teoria, porque o Resoldezo virou o Twisted. Vou explicar. Talvez ele estava fazendo máquina e Twisted deu dano fatal no Resol. Ele foi infectado pelo Icoradezo ou não. E Resol tenta se controlar e descansar, só que quando a gente corre no círculo deles ele tentando não atacar, mas ataca. O Resol está cansado. Por isso o círculo nos ataca. O BS, o tijolo neles, foi Dezo que colou para eles não atacarem frequentemente os Toons. Bom,
Sobre a primeira teoria, eu acho que antes de Gardenville ao fechar esse trem levava as pessoas para cada lugar dentro do centro, já que ele é enorme. Mas agora eu levo os Toons. Provavelmente ele pega os Toons no mapa dos quartos. Eu depois leva para o começo do centro. É sobre ser algum Toon que dirige aquele trem. Provavelmente seja sim um Toon que controla. Provavelmente ele venha para o jogo futuramente. Agora falando sobre Rezoedezou. Bom, essa teoria sobre o Rezoedezou eu não tenho muito o que falar, mas faz um pouco de sentido. Bom, mas por enquanto é isso. Vamos agora para a teoria da Margarida Nogueira. Você tá vendo o trem que fica no lobby? Você já se perguntou por que de estar parado? Bom, a minha teoria é que o trem nos leva até o local secreto debaixo do centro, onde a Delilah mantém os Toons de Natal. É onde começou as experiências com Icor nos Toons. Também pegando aquela teoria dos formatos dos olhos dos Twisteds. A minha outra teoria é que a Delilah manipulou os Toons fazendo alguns virarem uns contra os outros e depois colocou Icor neles. Bom, sobre o trem é igual àquela teoria de que o trem busca os Toons do mapa dos quartos e leva para o centro. Falando sobre o mapa de Natal ser o lugar onde teve experimentos com os Toons não faz muito sentido, já que lá não se tem nenhuma sala secreta, ou alguma sala estranha. Sobre a Delilah ter manipulado os Toons fazendo eles brigarem. Pode ter um pouco de sentido, já que ela não se importa com os Toons, com o sentimento deles. Mas acho que não seria possível por causa do Arthur. Mas obrigado pela sua teoria. Vamos agora para a teoria da Nick Play 006. Eu acho que como as fitas ajudam o Dandy a voltar ao normal por um tempo, já que o Dandy ainda pode virar Twisted, pode ser que as fitas sejam um ingrediente da cura para os Twisteds voltarem a ser Toons. Bom, essa teoria faz sentido, já que as fitas são usadas pelos Sprout e a Tegan para curar, e a Twisted Tegan pega elas também. Também a gente recebe fitas quando olha os Twisteds. O Twisted Dandy tem elas pelo corpo. Então sendo assim a cada momento que a gente não dá as fitas para o Dandy, ele vai ficando controlado. Acaba assim enlouquecendo. Com uma parte das fitas que restaram para ele. Ele usa no seu corpo para tentar acabar com a loucura o controle do Icor. Bom, então sendo assim essa teoria faz sentido. Vamos agora para a teoria do Fabrizio Rezoedezou. Uma teoria. O Astro bebe Icor da máquina porque ele acha que para esvaziar. Ele acha que você pode ajudar. Bom, essa teoria pode fazer sentido já que o Astro tem sentimentos de culpa. Para tentar livrar os Toons de se acidentar com o Icor. Ele acaba drenando o Icor das máquinas, já que provavelmente ele tenha se acidentado em uma máquina. Bom, mas por enquanto é isso. Vamos agora para a teoria da Livia Aureu. Minha teoria é que o Dandy seja assim como ele não só ama as fitas. Talvez ele seja do bem só se a gente comprar na loja dele. Bom, o Dandy pode sim ser do bem na sua versão normal antes do incidente. Mas agora ele é controlado pelo Icor. Também acabou ficando bipolar. Vamos agora para a teoria da Vi bugada. Nas falas da Bacia e do Astro, o Astro tenta ajudar a Bacia, mas percebemos que quando a Bacia fala que sabe que o Astro viu no sonho dela, ele fica calado e não fala nada. Talvez o Astro sabia que a Bacia odiava a Cocoa por causa dos sonhos ou porque ele via a Bacia tratando a Cocoa muito mal. A Bacia talvez tivesse sonhado fazendo maldades com a Cocoa, ou a Delilah fazendo coisas erradas com ela. Acredito que quando a Bacia leu a carta de Delilah, ela começou a sonhar a Delilah substituindo ela pela Cocoa. Bom, essa teoria faz bastante sentido, já que a Bacia tem essa personalidade. Isso também é visto no seu Twisted, que tem duas partes com expressões diferentes. Uma representando insanidade e ódio, a outra representando tristeza. Ela odeia Cocoa pelo fato dela ser melhor. Sendo assim a Bacia esteja tentando se livrar da Cocoa para ser a única melhor. Bom, mas por enquanto é isso. Obrigado pela sua teoria. Vamos agora para a teoria da Anicoton. Tem uma teoria de que os Toons de Páscoa também são aprisionados depois que o evento acaba, assim como aconteceu com os Toons de Natal. Eu tenho certeza que isso também acontece com outros Toons de evento também. Existe uma fangame de Dandy Sword, onde tinha uma sala escondida perto da loja do Dandy. Lá dentro tinha todos os Toons de Natal presos. E pelo que eu me lembro, a Bobette estava em uma cama desesperada. Será que isso também acontece com outros Toons de evento? E a pergunta é, quem faz isso com eles? Bom,
sobre isso. A teoria é de que eles sejam iguais aos Toons de Natal, já que através da carta de Delilah é Arthur. Nela diz que os Toons de Natal ficam escondidos em um canto sem interagir com ninguém. Isso provavelmente acontece com os Toons de Páscoa também. Bom, é isso. Obrigado pela sua teoria. Vamos agora para a teoria do Evilaço Gamer, que é muito grande. A minha teoria diz que a Delilah odeia os Toons porque ela cria os Toons. Quem ganha os créditos é o Arthur. Aí ela ficou com raiva por causa do começo dela. Ela descobriu que ela só nada e aí deixa que o Arthur é amigo dela, já que são amigos, e ela começou a odiar ele por causa que ele só ganhava os créditos. Aí ela planejou para destruir o lugar e falou como forma de vingança: já quero saber sobre a biologia do Icor, vou criar uma substância parasita em um monstro e a transformar os que são Toons normais em Twisted. O plano deu certo. Deu certo até demais. Aí o plano deu muito certo. O Arthur, o pai de todo mundo, fugiu. O Arthur e os manipuladores estão aí, ela tá no lugar em Gardenville ainda sobrevivendo. Ou simplesmente ela fugiu. Aí o primeiro que deu certo, já que era a Dandy, e a cagada que ele fez, ele quis tentar consertar porque ele acha que tem uma cura, só que ele tentou mas não conseguiu. Aí descobriu que a Delilah botou as cápsulas que antes era para botar Ishor, mas agora ela botou algumas pesquisas que era para os Toons originais. Aí ela botou umas fitas para dizer que é original. A cápsula já que tinha um Twisted que disfarçava com uma cápsula, e o plano original das cápsulas que tem a pesquisa para criar um centro educacional para ela mesma, e assim criando o sucesso dela mesmo, já que ela faz parte dos desenhos também, já que ela fazia parte e também sabia desenhar. Aí o plano deu errado, ela não sobreviveu, só fugiu. Bom, eu não acho que Delilah estaria com inveja do Arthur, já que eles faziam tudo juntos, menos as partes de criar os Toons. Mas depois de mexer muito com Icor, a Delilah ficou obcecada naquilo, acabou enlouquecendo. Então ela quis melhorar a biologia do Icor, mas acabou criando tipo um vírus. Bom, sobre as cápsulas de pesquisa. Provavelmente elas sejam o Icor retirados dos Toons antigos que se tornaram Twisted. Bom, mas por enquanto é isso. Vamos agora para a teoria do fim da Shop. Os Toons foram obrigados a fazer as máquinas, pois teria que tentar achar uma saída do centro. Estão tentando fugir dos Twisteds, que ficam cada vez mais perigosos. Se eles não chegarem no elevador a tempo, eles morrem por eles porque não vão aguentar por muito tempo. Bom, na minha opinião, os Toons são obrigados a fazer as máquinas para conseguirem criar mais clones e também para não morrerem de vez. Mas essa teoria faz um pouco de sentido. Vamos agora para a teoria do Vitor Gamer 71. Tenho a teoria de que em algum momento a gente vai ter que fugir pelo trem que fica no lobby. Bom, eu também acho que em algum momento da história a gente terá que fugir pelo trem, mas por enquanto isso é uma teoria. Vamos agora para a teoria do Crosslumi. Eu tenho uma teoria sobre Bofuzid que ela dá. Eu acho que ela é um Toon tão ignorado que os outros Toons não sabem quem é ela. Quem sabe são poucos. A Tisha, Bassie, o Sprout. Mas o Sprout e a Tisha são amigos da Shelly. Já Bassie é só por causa que a Shelly é mãe. Eu acho que tem mais, porém eu não lembro. Bom, na minha opinião o efeito de confusão é pelo fato da Shelly soltar rugidos de dinossauro, deixando os Toons confusos, mas pode ser por esse motivo também. Vamos agora para a teoria do Katin Gamer. A minha teoria é que mesmo se a Poppy for uma bolha, ainda assim ela vai ser sólida por conta do Icor que tem dentro. Isso é a mesma coisa pro Loei, porque no pescoço dele em cima tem muito Icor e precisa pegar a maestria completa da Poppy e... Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso, mas pode ser provável. Vamos agora para a teoria da Alicia Games. Minha teoria é sobre os Toons de Páscoa, do motivo da Bassie não gostar da Cocô. Minha teoria é que a Bassie não gosta da Cocô porque a Delilah não queria que a Bassie fosse a mãe, assim a Cocô a Bassie tenta se fazer de ignorante para a Cocô ficar triste e sair de Gardenville. Bom, essa teoria faz sentido, mas eu acho que ela quer se livrar da Cocô de outra maneira. Bom, mas é isso. Vamos agora para a teoria do mundo todo. Eu tenho uma teoria de como a Bassie virou Twisted. Ela é um mime que foi botado mais Icor do que o normal, fazendo ela podendo ser insegura, como na maioria do tempo é brava. Ela virou Twisted porque ela seria tipo Dandy, que pode voltar ao normal na hora que quiser, mas ela só virou por um surto de raiva. Mas ela não consegue voltar ao normal porque precisaria estar calma.
Mas ela não consegue porque ela tem duas emoções ao mesmo tempo, tristeza e raiva. O que faria ela não conseguir ficar calmo porque tem que tentar não machucar ninguém, talvez por isso que ela seja meio lenta. Por não querer chegar ao tronco que talvez ela mate, ela virou Twisted numa briga com a Cocô, que machuca o olho dela e quase matou ela. Mas a parte triste impediu, fazendo Cocô virar um Twisted. Bom, essa teoria faz sentido, já que a bacia quer se livrar da Cocô. Já sobre a bacia conseguir se transformar é voltar ao normal, eu não sei se seria possível, pelo fato dela aparecer em cada andar. Possa ser que aquela bacia da loja seja um clone também. Vamos agora para a teoria do Felipe comenta. Tenho teoria sobre o Eggson Twisted. Ben tem inchou na cabeça dele, praticamente na cabeça toda, então como a habilidade dele bate na máquina, quando ele bateu na máquina ela explodiu contaminando ele. Bom, essa teoria faz sentido, já que o Twisted Eggson parece ter sofrido algum acidente. Vamos agora para a teoria do John Gamer Zero. Hugo viu a irmã dele, Scraps, na forma Twisted, ele abraçou mas ela o arranhou e ele se infectou. Bom, essa teoria também faz sentido, já que o Hugo, como ele não sabia o perigo, ele tentou salvar a Scraps que já estava infectada. Sendo assim acabou atacando ele. Vamos agora para a teoria do It's Gabi Hulk. Eu acho que os caras que cuidam dos mains não são só os cuidadores, mas também as pessoas que financiaram tudo. É que os Toons são quase robôs, quase humanos. É que sempre que eles veem algo que não devem, são mortos até que eles se viraram contra os funcionários. Daí foi fechado. Bom, essa teoria não faz muito sentido, já que os Toons Handlers eles obedecem às ordens do Arthur Ed dele lá. Eles também cuidam do centro por inteiro. Então eles seriam apenas funcionários contratados mesmo. Já os Toons eles são formas de vida criadas por Iquan, mas provavelmente a Vi seja a única que não foi criada a 100% pelo Iquan. Vamos agora para a teoria do Golden Cat. Eu tenho uma teoria da Yata. Ela provavelmente virou Twisted pelo Rezoa Dezo, porque a Twisted Yata não usa as pernas. É o único Twisted que ataca as pernas dos Toons é o Rezoa Dezo. Fora disso, no banner do Pidate da Yata tem o Twisted Rezoa Dezo lá. Acho que tem lore nos outros banners também. Bom, na minha opinião alguns banners não são canônicos. Bom, não tenho muito o que dizer, mas provavelmente seja isso que aconteceu. Vamos agora para a teoria da Sunny. A minha teoria é que o Glisten ele quer chamar muita atenção por N ter amigos, aí ele se sente só no Twisted. Quando chegamos ele não nos ataca. Se formos reparar, o olho dele é mais claro que os outros Twisteds, que é mais escuro com um vermelho mais escuro, mas quando deixamos ele sozinho ele enlouquece. Aí ele quer nos atacar por causa da raiva e ódio que ele guardou por ninguém dar atenção a ele. Quando ele nos abandona ele é o único que fala com a gente, sendo numa das frases tem alguém aí? Simbolizando que ele estava há muito tempo a sós. Bom, na minha opinião o Glisten ele está procurando por nós para tentar não enlouquecer. Também ajudar a não ser controlado por Iquan. Então por esse motivo ele quer chamar a gente. Bom, mas por enquanto é isso. Bom, vamos fazer diferente agora. Vamos para a penúltima teoria. Agora vocês irão dar as suas opiniões sobre ela. Bom, é isso. Vamos para a teoria do André Varela. O paciente zero obviamente foi o Dandy, após a Delilah ter feito um experimento de colocar muito Isho no Dandy e no Peble, e então ela subornou o Dandy o amarrando em uma cadeira, o mandando matar a bacia. Então ele fez, arrancando o braço da bacia e a transformando em Twisted. A sua segunda vítima foi a Vei, pois o Dandy e a Vei não se gostam. Então o Dandy matou a Vei partindo ao meio. Enquanto isso, o Astro e a Shelly estavam correndo pro elevador, até que o Peble partiu a Shelly, e o Astro, não podendo fazer nada, deixou a Shelly ali, com o Astro sentindo um sentimento de culpa, e a Shelly irritada por sentir ser ignorada. Os dois se transformaram em Twisteds, e o Sprout acabou ficando inseguro após todos seus amigos virarem Twisteds, e então ele procura o seu melhor amigo, Cosmo, pois se você ver, um dos grunhidos que o Sprout solta na forma Twisted, lembra muito Cosmo, e a Bobette estava andando pelo mapa de Natal até ver a Qual, só que diferente. Então quando ela se aproximou, a Qual mordeu e arrancou seu braço e mordeu sua cabeça, por isso a Twisted Bobette estando quebrada. Bom, essa foi a teoria. Bom, vamos agora para a última teoria,
que é a da Viver X Queijo. Primeira teoria, Pebbly diferente da qual, Encore um ser vovó, então Encore talvez controla ele com os braços e pernas pretos de tinta Encore. Segunda teoria, Shelly uma história, Shelly não tinha amigos e com pelúcias vendidas. Ela então arrumou uma amiga aqui e uma criança que finalmente deu atenção a ela. E que talvez foi ela que fez aquele desenho da Shelly com o dinossauro grande perto dela. Para as duas já estava tão bem e Shelly fica muito feliz com essa criança que a deu atenção. Depois que tava ótimo para as duas, logo tinha uma coisa aconteceu e o Pebbly Twisted fez a Shelly com um acidente e devorou as pernas dela, como a própria criança o protegeu com um abraço, mas o Pebbly a matou. Shelly paralisada com o que viu, mas depois a Shelly tive uma depressão sorrindo. Acho que essa história, aconteceu algo de errado com ela? Mas isso para mim já deve ser também um mistério escondido nessa história solitária e proibida, eu acho. Terceira teoria, Delilah não queria que a Bacia fosse o mãe, pois ela não relembrar muito a Páscoa. Mas o Arthur que a escolhia ser a mãe, pois a Bacia era tímida e não parecia que fazesse esse papel direito. Pediu conselho aos outros mães, ela tentou mas não tinha nenhum para ajudar, mas a mais que tinha atenção e a cocô. Ela relembrar o coelho da Páscoa. Bacia até ficou com ciúmes e correu desesperada e triste de raiva, até que achou uma sala que tinha um papel que a Delilah escreveu. Mas eu também sei que a Bacia tive medo daquilo e não quer ficar mais perto da Cocô e mesmo de ter raiva de tanto dela. Quarta teoria, Shelly foi a primeira alvo. E o Dundee foi o único que sobrou. Quinta teoria, Finn e Shelly foram os únicos que ficaram sem pernas. Mas a história do Finn é que ele sofreu em um acidente de um aleitamento e que ele tentou correr até o elevador. O elevador fechou e cortou as pernas dele ao meio. Os outros não fizeram nada além de jogar ele em algum lugar. As pernas do Finn está escondida em algum lugar em cada mapa. Sexta teoria, não sei como os Mains ficaram grandes por causa do Encore. Shelly e Dundee acho que são os únicos que têm corpos tomados e fortes de Encore. Porque Shelly estava triste por ser a única esquecida. E os ossos na barriga dela cheios de Encore. Dundee ficou literalmente viciado e paciente e desesperado por fitas e os outros não queriam dar mais fitas para ele. A loja do Dundee é esquecida e ignorada. Dundee bebeu tanto Encore que ficou grande do que os Mains. Ele tive correntes já que talvez ele estava preso em algo que não tirava as fitas dele. Bom, essas foram as teorias. Deixem as suas opiniões sobre. Bom, é isso. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva. Bom, é isso. Obrigado por assistir.